Vamos falar agora a respeito de questões que são ligadas à oferta de gado pronto no país, expectativa de entrada de animais em confinamento, principalmente no próximo mês. Qual que é a força dessa entrada de animais em confinamento, consumo brasileiro de carne, entre outros fatores. Para falar a respeito deste tema, nós vamos conversar agora ao vivo, pela internet, com Alcides Torres, que participa desta edição do programa. Alcides, obrigado pela sua participação, e nós temos observado um cenário de redução no Centro-Sul da oferta de animais. Essa redução tem atingido algumas praças mais do que outras. Hoje, mais cedo, a gente via a referência aqui em Campo Grande, Alcides, para o boi comum, que a arroba ficava muito acima da referência, ficava em 245 nesta manhã. Estava até conversando eu e os aidantes do programa entrar no ar a respeito do assunto. E nós temos ali o pecuarista cada vez com uma expectativa maior de valorização dessa arroba. O que a pecuária brasileira deve ver a partir de agora, com um cenário de pouca oferta de animais de pasto e também a expectativa de entrada de animais de confinamento? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Ano. Boa tarde a todos. Eu agradeço o convite. Bom, você fez uma tese aí, vamos ver se a gente consegue responder a todas elas, tá? Assim, finalmente a gente está na entre-safra do boi, né? Na entre-safra do capim. A gente teve uma safra de 8, 9 meses, agora que a gente está tendo uma restrição de oferta. E em função dessa restrição, a gente teve uma diminuição das escalas de abate, e por causa disso os preços ficaram firmes, tá? Ficaram firmes para a arroba do boi gordo, ficaram firmes para a arroba da vaca e para a arroba da novilha, tá? Principalmente porque a oferta de fêmeas diminuiu muito, tá? Em função disso, a gente já tem assistido com relação ao mercado de reposição de bovinos para o rebanho, né? Desmama, sobriano, etc., preços melhores. E a expectativa do mercado agora para os próximos meses é de mercado firme e preços em ascensão. Quando você fala em preços em ascensão, Alcides, vou fazer aqui alguns questionamentos que o pecuarista tem colocado à disposição. E um está muito ligado ao que nós temos de gado confinado para circular em setembro, outubro, novembro, principalmente, porque tendo em vista que a disponibilidade é muito baixa neste momento, se as altas para a arroba do boi gordo não deveriam ser um pouco mais elevadas do que esses valores que a gente tem visto, ou mais rápidas, talvez. Eu acho que seria o questionamento que pode ser colocado também dentro dessa pergunta dos produtores rurais. Alcides. Olha, essa pergunta ela deve ter sido feita porque a gente teve umas evoluções muito fortes no passado da cotação da arroba do boi, mas agora o mercado já está no outro nível, estável, digamos assim, né? Vamos dizer assim, o nível de alta já não sofre mais aquelas consequências que a gente sofreu durante a pandemia, tá? E aí vem o velho ditado, né? A cotação desce de elevador e sobe de escada, tá? Então a gente tem uma alta, ela não vai ser rápida, porque a gente tem um problema de consumo, embora o consumo tenha aumentado, tá? Mas a expectativa é de preços firmes, né? As escalas que eram de 15, 20 dias, 30 dias, hoje estão rolando em torno de 5 a 8, 5 a 9 dias, tá? Então, essa é a tendência. Mas o preço vai subindo devagarinho. Eu não acredito em repiques. E com relação ao confinamento de bovinos, normalmente, como o gado confinado já está contratado pelos frigoríficos, o que sobra no mercado spot é muito pouco, tá? E isso também é uma das razões do preço não subir de maneira acelerada. Pelo menos por enquanto. Muito bem, Alcides. Agora, falando também a respeito das margens, eu sempre, quando converso com pecuaristas, a gente tenta focar nessa questão da margem, não só no valor da arroba, mas também o custo de produção desses animais para chegarem até o abate. Essas margens do pecuarista melhoraram sobre algum aspecto ou sobre alguns aspectos em relação ao seu custo de produção. Entretanto, a gente já
consegue ver uma valorização bem mais clara do boi magro e do bezerro também, que ainda nem é expectativa de momento, isso deve começar a acontecer mais forte no próximo ano, mas isso já vem ocorrendo, Alcides. O que isso deve impactar nas margens desse pecuarista, que poderia até estar com um custo menor, mas esse é um custo que está em elevação, ele está vindo já num processo, não vou falar que é inflacionário, porque ele está muito mais relacionado ao ciclo da pecuária. Não tem nada a ver com a inflação mesmo, viu, Fabiano? Mas é assim, a gente já teve o melhor momento para... Bom, considerando que de 60% a 70% do custo de produção do bovino é o próprio bovino, então a gente já teve momentos muito melhores para aquisição da reposição, tá? Ainda está interessante porque a gente acredita que esse preço vai subir, como você mesmo disse, tá? E sim, o custo de produção ficou mais vantajoso para o IVA, né? O bovino de reposição estava com um preço muito deprimido e os alimentos, né, os componentes da dieta também diminuíram de preço. Mas agora a gente teve recorde de abate de fêmeas esse ano ainda e a gente deve ter agora uma diminuição dessa oferta. E essa diminuição a gente já sente nos animais de reposição. Em função disso, a gente deve ter uma retenção de fêmea. Com a retenção de fêmea, tem menos oferta de gado e o preço sobe, mas a virada do ciclo de preços, ela deve acontecer, como você também observou, só a partir de 2025, 2026. O Ronaldo Ruiz, aqui de Goiânia, está fazendo uma pergunta interessante a respeito das altas esperadas para mercado. Ele está aqui colocando bezerro, boi magro e boi gordo. Para o último trimestre, eu vou colocar aqui, determinar uma data, já que ele não colocou aqui o nosso telespectador Ronaldo. Para o último trimestre, o que a gente deve ver subindo mais, Alcides? Nós temos ali uma relação muito importante quando a gente pensa em bezerro e pensa em boi gordo. O que a gente deve ver valorizar mais no último trimestre do ano? Bom, obrigado pela pergunta. Olha, o último trimestre do ano sempre é o melhor período do ano para preço de carne, porque a gente aumenta o consumo de carne bovina. E se você está interessado em comprar, se você está vendendo bezerro, eu seguraria, tá? Mas se você está... E essas análises valem só para hoje, viu, gente? Mas se você é um comprador de bezerro, eu já compraria, ao contrário. Eu compro já. E agora, a cotação da arroba deve subir, sim, e a cotação dos animais de reposição também. As duas categorias devem apresentar preços melhores. É claro que não de maneira exuberante, como aconteceu quando a arroba do boi foi a 350, 360 reais. Eu acho que isso esse ano a gente não deve assistir ainda. Tá certo, eu vou aqui agradecer também a participação do Douglas Lopes, falando ali de Cuiabá, no estado do Mato Grosso, está comentando aqui a entrevista, está agradecendo aqui a conversa. E para encerrarmos, Alcides, um tema que a gente tem tratado é em relação aos números que vão sendo apresentados por empresas privadas, mas tem um número que foi apresentado logo no começo do ano pelo Departamento de Agricultura norte-americano, que aguardava, trazia uma expectativa para o Brasil de exportação de carne bovina acima de 3 milhões e 300 mil toneladas e uma alta no consumo interno. Tá? Aqui a gente tem visto alguns dados que têm apresentado números muito parecidos com aqueles apresentados no Departamento de Agricultura americano no começo do ano. Acima de 30 quilos consumo per capita. Você acha possível a gente fechar o ano com uma recuperação tão expressiva assim para consumo de carne no mercado doméstico? Eu acredito que sim, viu, Fabiano? A conta é feita da seguinte maneira, tá? A gente soma a produção de carne brasileira, que está muito bem apurada, subtrai a exportação e soma a importação, que a gente importa a carne do Paraguai, do Uruguai e da Argentina, tá? E divide esse número pela população. Então, a disponibilidade interna de carne deve ultrapassar os 30 quilos, tá? E a gente tem, dentro do Brasil, você tem um consumo até acima de 40 quilos na porção sul, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina.
tem esse consumo médio de 30 quilos, um pouquinho acima, na região sudeste, e você tem um consumo baixo na região nordeste, tá? Abaixo até de 20 quilos. Então você tem algumas características regionais de consumo, mas fazendo a conta, o correto, e o USDA faz essa conta, e nós também fazemos esse tipo de cálculo, então ele calcula, na verdade, a disponibilidade interna de carne e não necessariamente o consumo per capita de carne bovina. Tá certo, Alcides. Eu vou aproveitar para agradecer os grupos de pecuária no qual a Agricultura BR eu estou. O pessoal está participando hoje, está mandando aqui o alô para você. Mas eu vou te fazer uma outra pergunta que está bastante relacionada a fator de consumo e comportamento deste mercado a partir deste momento. Porque a gente está vendo uma relação, Alcides, quando a gente olha para a safra de grãos, diferente do que deve acontecer com a bovinocultura. Isso porque a safra 23-24 ela já foi muito desafiadora sobre vários aspectos, e a 24-25 ela deve ser pior ainda nesses termos de negócio, por conta da produção global subir mais do que a demanda. Eu estou falando de soja e falando de milho, principalmente, em relação a esses dois produtos que são os principais da agricultura brasileira. Como que é a relação da bovinocultura, e aí eu vou colocar outras produções de carnes, elas estão relacionadas a esta produção de grãos também? Aí eu vou te fazer uma pergunta bem direta. Pode ser que produção de proteína animal seja beneficiada de alguma forma por conta deste cenário de maior oferta de soja e milho, principalmente? Olha, a produção de carne de frango e de carne de suíno é diretamente ligada à produção de grãos, tá? Aí, então, você tem uma correlação 1 para 1, é bem grande. Na bovinocultura de corte, nem tanto, tá? Mesmo porque a gente tem 5, 6 milhões só de cabeças confinadas e que consomem farelos, e tortas, essas coisas todas que vêm da produção de grãos. Mas, Fabiano, nós estamos soltando agora um relatório entre hoje e amanhã, ou até sexta-feira, que fala justamente da diminuição dos estoques no Brasil, dos estoques de milho. Deve ser um dos piores estoques de passagem da história, tá? E isso deve fazer com que o preço fique firme, tá? Embora a produção global deva ser maior, porque os Estados Unidos devem ter recorde de produção, tá? Mas no Brasil, o que determina preço é o estoque de passagem, e o estoque de passagem está bem baixo, tá? E a gente deve ter preços firmes. É claro que não vai ter aquela alavancada que a gente assistiu no passado e que tornou a produção de proteína mais cara. A gente deve ter preços mais atraentes, mais firmes, tá? Eu não acredito em queda de preço de grãos de maneira acentuada, e isso, para a produção de gado de corte, ele pesa muito mais com relação a confinamento e semi-confinamento. E a gente tem uma novidade no mercado, principalmente aí Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, que é a opção de ter DDG hoje. E o DDG está concorrendo com caroço de algodão, com torta de algodão, com farelo de soja, etc., com milho, e isso tudo também faz com que os preços fiquem mais comedidos, tá?